tudo bem, meus amigos e minhas amigas? André Luiz Alves. Estamos iniciando mais um podcast Conexão Espírito Santo com André Luiz Alves. Hoje com meu amigo, nosso amigo, advogado, né, muito importante aí do Espírito Santo, o senhor João Dalla Piccola. Bom dia, João. Muito obrigado pela presença. Doutor João Dalla Piccola, muito obrigado pela presença. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre a sua história, sobre a sua trajetória, né? Então, seja bem-vindo. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Doutor João Dalla Piccola, queria que o senhor falasse um pouco. A gente vê hoje você como um advogado, né? É uma referência hoje, uma das referências na advocacia capixaba hoje, mas todos nós temos uma história, né? Inclusive o senhor tem uma história iniciada em Jardim América, é irmão de um grande amigo meu, que é o atual prefeito de Cariacica, que é o Clério Sampaio, também é advogado. E eu queria que você falasse um pouco da sua história. Vocês têm uma relação muito forte na família de vocês, são muito unidos. E eu acho que essa trajetória é muito importante para as pessoas conhecerem, porque você tem uma história de vida, de luta, de batalha, né, de conquistar seus objetivos. E eu acho importante as pessoas conhecerem um pouco mais do Dr. João Dalla Piccola. André, eu sou nascido em Jardim América, na rua Colômbia, número 20. Este imóvel, o Clério mora lá hoje em dia, ficou para ele este imóvel. Nascido no dia 31 de agosto de 62, nasci às 5h45 da manhã. Primeiro filho homem, nós somos em 9 irmãos. A minha mãe teve a Rosalinda, a Vera e a Míria. Aí quando eu nasci foi uma festa, porque antigamente se esperava um filho homem, né? Depois veio o Clério, o Antônio, o Joaquim, o Rafael e o Gabriel. E estudei no colégio Grupo Escolar Professor Cerqueira Lima, Afonso Schwab, passionista. Inclusive, quando o passionista fez 50 anos, foi no primeiro ano de mandato do Euclério como prefeito, eu fui convidado como aluno ilustre do Colégio Passionista. Ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo, comecei a advogar logo cedo, me casei com a dona Rosemary, também trabalhei na Cesam por um tempo, ocupei diversas funções, de operário a advogado na empresa, todos os cargos por concurso. Depois eu, trabalhando uma época à noite, sendo advogado de dia, me casei com 22 anos, sou marido da doutora Rosemary Ferreira Sampaio, pai da Luísa, pai do João Filho. A Luísa está fazendo 40 anos este ano, o João está fazendo 37 agora. Sou avô do Jorge Henrique, de 9 anos, fala 7 idiomas esse menino. O Enzo, de 6 anos, e o Martino, que é minha cópia, de 6 anos, o alemãozinho. E sou o primeiro advogado da família. Desses 9 irmãos, 8 seguiram o caminho do direito. Somos de mais de 20 advogados da família. E tive a sorte de trazer para o meu nome todo esse trabalho, toda essa força de trabalho dos meus irmãos, que acabaram repercutindo no meu nome, fazendo o meu nome ser maior do que eu sou. Nós advogamos hoje no campo do direito social, que são causas trabalhistas, indenizatórias, previdenciárias e acidentárias. Isso tudo compõe o direito social. Muita coisa corre na Justiça do Trabalho, muita coisa corre na Justiça Comum e muita coisa na Justiça Federal, que são os campos da Justiça. Tem outros ramos da Justiça, né? Mas são os ramos que afetam diretamente a sociedade. Doutor João, falar um pouco de advocacia, que eu acho importante pela sua experiência. O senhor formou pela UFES, né? Antigamente você tinha poucas opções de faculdades. Você tinha a UFES, você tinha, se não me engano, a FADIC, que era lá em Colatina. Isso. E não sei se você tinha alguma outra, o VV eu acho que veio depois. Tinha a Faculdade de Vila Velha, que era ali na pracinha de Vila Velha, em cima do Vasco Coutinho. Isso. Então você E tinha. Cachoeiro, você me tinha, parece. e Cachoeiro, Cachoeiro eu conheço. Então você tinha um número mais restrito de faculdades, um número menor de advogados. Acho que eu acredito que uns 20 anos atrás, a partir de uns 20 anos, 15 a 20 anos atrás,
aumentou muito o número de faculdades, principalmente de direito. E eu acredito que isso aí cresceu também o número de advogados. Como é que você enxerga hoje, com a sua experiência, para os jovens advogados que estão chegando hoje no mercado de trabalho, você que tem uma história vencedora, o que que você poderia falar para esses jovens advogados que estão chegando hoje, que vão precisar fazer uma prova da OAB, que vão lá para o mercado, né, da advocacia, e você com a sua experiência como uma referência, o que que você pode falar hoje sobre o atual momento da advocacia capixaba? Antes de mais nada, aproveitando o gancho que você falou das faculdades, a minha única opção em 79 era fazer o vestibular na UFES. Eu não tinha outra opção. Menino pobre de Jardim América, né? Quero mandar um abraço especial para o então subreitor acadêmico, professor Penedo, que me isentou da taxa para eu poder fazer o vestibular para direito. Em relação à sua pergunta, eu achei oportuno esse comentário. Em relação à sua pergunta, antes nós tínhamos outras dificuldades. A nossa dificuldade antes dos anos 80 era você ter um sobrenome de peso para ingressar na advocacia. Mas não tinha um exame de ordem, você tinha um estágio que você fazia e aquilo você já ingressava direto na advocacia. Muito bem. Hoje, você tem um grande número de profissionais, mas tudo que você precisa envolve direito. O arcabouço do direito é muito grande. Você tem a advocacia forense e a advocacia administrativa, fora as outras profissões. Na advocacia propriamente dita, o que me levou a ser um advogado vencedor foi o ritmo de vida que eu trago dos meus pais, que era trabalhar, estudar, trabalhar, responsabilidade. Eu tive uma educação muito austera. Meu pai era um policial, um delegado de polícia, um homem muito rigoroso. E ele passava isso para gente. Então, se eu atendo você hoje, no máximo em 24 horas você tem o número do processo e a sua data da audiência. Eu tenho isso comigo desde sempre. Então, você não me vê pedindo o cliente, correndo atrás do cliente, o cliente vem até mim. Porque sempre tem alguém que foi bem atendido que indica. É a melhor maneira de você ter clientela. O processo chegou, publicou a decisão, em 24 horas eu estou interpondo o recurso. Por quê? Eu não fico contando, eu tenho 15 dias, vou fazer amanhã, eu faço na hora, que amanhã vem mais. Então, para quem quer procurar advocacia, você tem que optar. Outros profissionais optam por continuar estudando, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. É até bom deixar registrado que o advogado já nasce doutor, tá? É a única profissão no Brasil, a primeira profissão regulamentada, né? E a colação de grau te confere o título de doutor. O médico não. O contador não. Eles têm que estudar e fazer mestrado, doutorado para dizer eu sou doutor. É um outro tipo, esse doutor do advogado é um decreto de Dom Pedro que está em vigor. Eu não sou advogado, sou administrador, então queria ter algumas dúvidas que a gente vê como cidadão. Você só pode estar falando sobre a questão que a gente vê. Como é que o senhor vê a questão hoje da justiça, da agilidade de processos? Muitas vezes a gente ouve, pensar, tem tanto tempo tá parado. Como é que você vê hoje a justiça, a questão dessa questão de processos, das pessoas que, né, entram com uma causa? Que o senhor pode fazer uma avaliação hoje do momento atual da justiça brasileira? O primeiro passo é que você tenha um advogado de confiança e que você conheça ele. Porque uma hora na vida todo mundo vai precisar de um advogado. Até juiz, desembargador, sempre precisa de um advogado. Muito bem. Então eu vou te dar os ramos da justiça, como eu disse, que são mais afetos à sociedade, é a justiça do trabalho, a justiça federal, a justiça comum. Essa tem uma competência bem larga. Tem outras justiças, como militar, eleitoral,
mas são justiças que são mais afastadas da sociedade, né? E eu te digo que hoje a Ferrari é a Justiça Federal. Por quê? Ela tem menos audiência agendada, é mais audiência, é mais difícil ter audiência. E o mecanismo de funcionamento garante mais celeridade aos processos. Você tem a Justiça do Trabalho, que também é muito ágil, mas abarrotada de processo e tem necessariamente audiências, entendeu? E o direito do trabalho está muito dentro da Constituição, então vai cabendo recurso até chegar ao STF. Então isso prorroga um pouco os processos trabalhistas. E tem a justiça comum, que aí sim é uma competência mãe, é a justiça mais antiga, é uma justiça que carrega talvez mais problemas estruturais, não por falta de competência dos juízes, dos desembargadores, dos servidores, entendeu? Cabe também a nós, advogados, fazer o processo andar, se antecipando às intimações, colaborando com a justiça para a gente peticionar menos e diligenciar mais o processo. Tanto que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Então eu tenho que fazer de tudo para que o processo ande e que ele não fique parado. E hoje a justiça comum, por exemplo, ela está passando por transformações. Mas ela carrega todo o peso de ser uma justiça grande. E com isso ela precisa realmente passar por reforma, ela precisa de recursos para isso. Mas eu vejo magistrados bem intencionados, servidores bem intencionados e, e uma. Eles estão, por exemplo, diminuindo a quantidade de comarcas, mas diante do. Mas ao nosso sentir, eu penso particularmente que aonde tem um prefeito, tem um vereador, tem que ter um juiz. Ah, mas isso é cidade pequena, Água Doce do Norte, Águia Branca. É a função do Estado distribuir, ter um juiz pertinho do cidadão. É como eu penso. Mas isso aí depende que você tenha recursos para isso, né? Você falou uma palavra que eu gosto muito, social, e aí o senhor falou a questão da advocacia social. Como é que você vê as pessoas mais carentes, que muitas vezes têm os seus problemas e precisam da advocacia? Como é que você vê o trabalho hoje da Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição e ela, como todas as outras, precisa sempre estar sendo melhorada e dotada de mais ferramentas. Mas é uma instituição necessária e que presta um relevante serviço à sociedade. No nosso escritório, a gente também presta um tipo de defensoria pública. Por quê? Eu só cobro honorários ao final do processo. Porque o honorário do advogado, ou você paga combinado, por exemplo, você tem um desafeto e quer processá-lo. Eu vou e falo, André, eu vou te cobrar, exemplo, R$ 10.000. Você vai me dar 5.000 na hora que está me contratando e 5.000 eu vou te dar um prazo. Pouco importa o resultado da demanda. Mas como eu lido com direito social, o trabalhador, o desvalido, já chega lá sem condições nenhuma. Então eu vou assumir esse munus público e só posso cobrar dele sobrevindo condições. E sobrevém condições a hora que ele ganha a causa e recebe. Se ele perder, não me paga nada. Eu sempre trabalhei assim, são 40 anos desse jeito. Então lá eu atendo engenheiros, médicos, advogo muito para advogados, administradores e comunicadores como você, e também o trabalhador mais simples, o que não sabe muitas vezes nem se expressar. Eu tenho que sentar e conversar com calma com ele, dar toda a atenção para que ele se sinta seguro. Ou mesmo dizer para ele que ele não tem uma causa. Esses processos trabalhistas, geralmente, os trabalhadores, né, porque
Ele ficou desempregado, foi mandado embora e entra com a causa trabalhista. Como é que demora muito o resultado desse processo? Qual é mais ou menos o prazo? Porque muitas vezes o trabalhador ele é mandado embora, né? Busca os seus direitos, procura o advogado como o senhor, e aí entra o processo, né, trabalhista. E aí como é que é isso? Você tem uma agilidade, como é que mais ou menos o tempo, cabe recurso da empresa, busca um acordo. O acordo é sempre bem-vindo, mas diante da demora, isso dificulta um pouco, porque o patrão ganha com essa. Eu advogo sempre, já advoguei para o patrão, mas agora advogo só para o empregado. E eu te falo o seguinte: o acordo, quando ele é dentro de uma realidade, ele é sempre bem-vindo. Mas você, hoje em dia, a questão da demora, que às vezes um processo depende de uma perícia. Então, se você, por exemplo, trabalhou numa mineradora, por exemplo, e ali vai, um dos seus pedidos é insalubridade ou doença ocupacional, cabe ao advogado separar esse pedido e fazer um processo só para esse pedido. Que aí o resto do processo anda. Você pode dividir em 2 processos ou 3. O ideal é que seja um processo só. Mas se tem um processo que depende de uma perícia, vai demorar. Porque depende do juiz achar um perito correto para aquele tipo de ação, apropriado. Aí, com isso, o processo sobre horas extras, outras coisas, ele já anda. Uma rescisão paga equivocadamente. Então, cabe ao advogado fazer esse balanço na hora de pegar a causa e ser rápido. Como eu disse, já propor logo a ação. Obviamente, cada advogado tem um traquejo na sua área, né? Falar um pouco sobre muitas pessoas do lado de fora, né, que não são advogados, ouvem muito falar na OAB. Quem não é advogado, a OAB, Certo. inclusive sempre tem eleições na OAB, uma eleição muito acirrada, né? O senhor, inclusive, foi candidato a desembargador, não é isso? Exato, pelo quinto Pelo quinto constitucional. constitucional. E a OAB, eu tô falando quem tá vendo de fora, teve 2 mandatos do Zé Carlos Rias, que agora tá tendo o mandato da Érica, né, que tá começando. Como é que o senhor vê a OAB com a sua experiência de 40 anos de advocacia? Eu ouço falar muito no AG Sandro, quando foi presidente, não o conheci, mas ouço falar. Como é que você vê a OAB, o trabalho da OAB, a importância da OAB nos últimos anos aí, né, para a advocacia capixaba? A OAB, ela é essencial para a sociedade e para a categoria. Tanto que é a única entidade que ela é uma ordem, ela não é um conselho. E ela é tratada especial na Constituição. Antes, era o Instituto dos Advogados do Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Getúlio Vargas se desmembrou. A OAB era como se fosse uma corregedoria. Deixou o Instituto com Ensino e Pesquisa e fortaleceu a OAB, criando ela nos anos 30. E daí para frente, ela sempre ganhou esse papel perante a sociedade de trazer as questões sociais e tudo mais, ganhando importância. No nosso estado, por exemplo, nos últimos tempos, como você citou, teve o doutor Gesando, que exerceu diversos mandatos consecutivos. Depois teve o doutor Genelu, ficou um mandato. Doutor Genelu de Colatina, não é isso? Exato, um grande colega, um homem de bem, entrou lá, ficou apenas um mandato, como deve ser. Depois veio o Homero Mafra, ficou 3 mandatos. Zé Carlos Risque, filho, 2 mandatos. E agora temos a doutora Érica Neves, no atual gestão, que a gente torce que ela faça uma excelente gestão. Mas, como eu digo, o quadro da categoria tem muitos colegas preparados que não vejo necessidade de reeleição. Mas a OAB, ao nosso sentir, ela é tão importante que ela mereceria eleições diretas. Porque hoje a eleição do Conselho Federal é uma eleição indireta. Os presidentes vão lá
escolhe o presidente nacional. E nem sempre reflete a vontade da categoria. Que às vezes com isso daria mais peso, por exemplo, um estado como São Paulo, sozinho talvez elegesse o presidente. Mas o voto direto é sempre bem-vindo, tal qual na questão do quinto, que você bem citou. O quinto constitucional, posso falar do quinto? Pode, lógico. O quinto constitucional, no nosso Tribunal de Justiça, por exemplo, são 30 desembargadores, 24 juízes de carreira, 2 do Ministério Público, aliás, 3 do Ministério Público e 3 da advocacia, mantendo um tempero no tribunal. E o quinto constitucional é muito bem-vindo. Eu concorri recentemente e fui o quinto mais votado pela categoria. Mas o Ministério Público tem um sistema mais adequado de indicação, que os promotores votam e o conselho manda a lista para o tribunal, de 6 nomes. Na OAB, não. No recente, por exemplo, foram 23 candidatos, os 12 mais votados foi submetido ao conselho, que escolheu 6 nomes. Daqueles 12, por exemplo, no último caso, excluiu a candidata mais votada, Com todo respeito, a doutora Flávia, com todo respeito, eu vendo de fora, eu acho um absurdo. uma excelente colega, e incluiu os menos votados. Todos 23 excelentes nomes. Mas ao nosso sentir, que valesse a vontade do eleitor. E essa eleição vota todos os advogados podem votar, igual o OAB. Todos para a OAB também. Então, tanto para a OAB quanto para o quinto, só que na OAB, em vez de fazer o sistema, porque na verdade a vaga nem é do advogado, a vaga é do conselho. E o conselho abriu eleições para que o profissional votasse, igual o promotor de justiça, para que ele votasse. Só que lá, repetindo, o promotor vota, o candidato vai. Aí o tribunal tira 3, mantém 3 e o governador escolhe 1. Porque no momento que a OAB pode essa lista antes ou depois, porque hora é antes, hora é depois. Hora o advogado vota primeiro, hora ele vota depois. Olha, na minha opinião, como cidadão, assim, começa uma eleição democrática, onde a categoria, que é o mais importante, é que move a advocacia, vota, escolhe os seus representantes, e na minha opinião, os advogados são formadores de opinião, e aí depois o processo, com todo respeito, vai se tornando mais político. Aí é a opinião minha, tá? Eu assumo a responsabilidade. Aí chega no final dos 3, aí o governador escolhe os 3. Assim, essa regra do governador sempre existiu. Mas assim, acaba uma coisa que começa sendo democrática da vontade dos advogados, que inicia lá na ponta, termina no final numa indicação, na minha opinião, eu sou leigo, né? Eu não sou leigo assim, eu não sou advogado, mas vai se transformando numa coisa mais política. Por exemplo, a doutora Flávia, que isso aí foi uma coisa que, vou dizer, mais votada, aí ela ficou de fora. Então, assim, eu acho que são umas coisas que devem ser melhor debatidas, na minha opinião. Eu acho que o melhor modelo ainda é esse do Ministério Público, onde o promotor vota e o candidato vai para o tribunal. Porque isso dá para você não empurrar de goela abaixo o profissional, que às vezes o tribunal não entenda ele mais adequado para compor uma equipe, não causar um dissabor ali dentro. Então, o único ponto que a categoria neste processo, o ideal é que o advogado votasse em um candidato e ele fosse o mais votado. Mas, nessa impossibilidade, e a questão já é prevista constitucionalmente, pelo menos que os 6 mais votados fossem para o tribunal. Na medida que o conselho pega e põe o que tirou em 12º e traz para a lista de 6 e tira o primeiro colocado, por exemplo, é uma coisa ruim. Inclusive, a chapa vencedora da ordem tinha um compromisso de pedir a lista de volta para o tribunal, mas depois entendeu por bem não pedir.
Assim, o que você vê, na sua opinião, com a sua experiência, o que pode avançar na OAB? Eu, assim, fico pensando, né? Hoje, por exemplo, um advogado que está aqui na Grande Vitória, ele tem. Tudo bem, hoje tudo é digitalizado, tudo é informatizado, a internet avançou muito. Mas um advogado da Grande Vitória, né? Ele tem um acesso acho que uma estrutura maior, uma logística maior. E um advogado que está lá no interior, por exemplo, Pedro Canário, lá no. O que a gente pode fazer? Na sua opinião, qual é a diferença? O que pode avançar aí na questão da OAB, na sua opinião? O que você pode, ou a sua experiência, o que pode se avançar na OAB que você vê que ainda, né, há necessidade de avanço? Você tocou em dois pontos aí. A primeira questão do advogado do interior. O processo eletrônico, ele veio muito a ajudar o advogado do interior. Inclusive, eu escrevi uma matéria no jornal ES Hoje, junto com um colega de Baixo Guandu, relatando toda essa estrutura judiciária, dizendo de uma cidade muito pequena, como Jerônimo Monteiro no Sul, Água Doce do Norte, onde às vezes nem tem juiz. Para uma cidade maior, como Baixo Guandu, é uma cidade que maior ainda, como Colatina, Linhares, São Mateus e Cachoeiro, que tem justiça federal, que tem justiça do trabalho, que tem justiça comum. Uma cidade menor, às vezes nem juiz tem, ela é englobada por outra comarca. Quando eu te disse que toda cidade tem que ter um juiz. É o que eu defendo como advogado. Mas eu sei que não é tão fácil por falta de recurso. Entendeu? Agora eu queria falar. Assim, a OAB eu não te respondi. A questão da OAB. O que você vê hoje com a sua experiência? Eu acho muito bacana você ter uma fala, você fez uma fala muito respeitosa aos ex-presidentes. Você falou do AG Sandro, o Genelu não lembra meu irmão era de Colatina, então né, a gente ouvia falar do Genelu lá. Homero Mafra também sempre foi Muito muito bom. famoso, né? Risque, filho, e veio agora a Érica. Mas assim, você com a sua experiência, e eu acho importante porque eu acho que a gente. Eu falei ontem ontem teve um podcast aqui, e eu falo muito com o Euclério sobre isso. Na política hoje está se falando muito a questão da nova política, que eu acho uma balela, desculpa a seriedade. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. E eu acho que as pessoas mais experientes, elas têm uma história de vida e elas ajudaram a construir o que tem hoje. Nada começou, né? Igual você falou, ó, comecei lá em Jardim América, fui fazer a faculdade, trabalhei. O Euclério, a mesma coisa, falou aqui, que vendeu churrasquinho, Comigo. com vocês. Então, assim, eu acho legal essa história. E eu acho que as pessoas mais jovens, ao invés de ir para a internet, que hoje muitos personagens de internet, desculpa a seriedade, falam muito no novo. E eu acho que as pessoas mais experientes, como o senhor está dando uma aula aqui, que tem uma experiência na advocacia, é muito importante a fala de vocês. Porque vocês hoje, se a OAB hoje é uma referência, se a advocacia capixaba melhorou em muitas coisas, se até tem mais faculdades, é porque significa o quê? Que a advocacia capixaba é uma advocacia forte. Então, a sua palavra hoje, na minha opinião, é uma palavra muito importante de quem realmente conhece a história da advocacia capixaba. Então, por isso que eu queria que o senhor falasse um pouco como é que você vê que a gente pode melhorar, avançar, né, algumas ações dentro da OAB capixaba para melhorar as condições do advogado. Desde o advogado, a gente fala muito também do advogado mais jovem, mas também tem o advogado mais experiente que precisa continuar no mercado de trabalho, né? E a competição aumentou, como eu falei da questão das faculdades. Mas aí a sua palavra que é a questão da OAB, que pode ser melhorado, porque tudo na vida pode ser melhorado, né? Sim, a ordem, ela precisa retomar o seu caminho de sobriedade, porque a sociedade espera isso da ordem, de, de parceira dos tribunais, sem subserviência. O fato da ordem ser parceira da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, da Eleitoral, da Militar, não significa que vai ser nem arrogante e nem subserviente.
estar no mesmo nível, no mesmo patamar. Também andar junto com o Ministério Público, não é? E quando eu falo Ministério Público, porque eu até recentemente escrevi uma matéria, eu intitulei A Fogueira de Vaidades. Porque é tanto nome, é tanto apelido, que até o advogado tem dificuldade de saber o que é um procurador da República, o que é um promotor de justiça, o que é um procurador do trabalho. São todos promotores de justiça. Não seria mais fácil falar você é um promotor de justiça federal, você é um promotor de justiça do trabalho, você é um promotor de justiça militar, eleitoral e promotor de justiça comum? Tem até um fato real, que não tão recente, mas um procura, sabe o que é um procurador de justiça? Procurador-geral de justiça é o chefe de todos os promotores de justiça estadual. Ele foi junto com um promotor de justiça, até meu amigo, fazer uma diligência numa empresa em Cariacica. Chegando lá, a autoridade maior, o motorista, identificou o procurador-geral, ele falou, vou ver se ele pode entrar. Aí um promotor de justiça estava junto, tirou a carteira e falou, promotor de justiça. Ah, sim, vou abrir o portão. Por quê? O nome do cargo tem que se destinar ao cidadão comum, que também sabe o que é um advogado, o que é um juiz e um desembargador, ele sabe. Então, você tem que manter esses nomes dentro de um patamar que o povo entenda. E voltando ao ponto da OAB, para nós advogados, a gente precisa que ela esteja cada vez mais transparente, entendeu? Cada vez mais visando colaborar com a justiça para que o processo tenha uma celeridade. Sou favorável à independência da Caixa de Assistência, talvez até com eleições separadas, para que a Caixa de Assistência possa desenvolver um trabalho separado da ordem. O que é a Caixa de Assistência? A Caixa de Assistência é um órgão, quando você vota para presidente da ordem, você vota também para presidente da Caixa. E ele sempre está atrelado ali, depende. Às vezes o presidente da Caixa é visto como um possível candidato a E presidente qual o da ordem, trabalho que aí já gera um ciúme, e qual o entendeu? trabalho que a Caixa desenvolve? Ela faz ações sociais, esportivas, com assistência ao advogado, em geral, início de carreira. Faz um trabalho importante e relevante. Um dia eu estava no Centro de Vitória, que eu gosto muito do centro, né? Que, aliás, precisa ser Eu revitalizado. também gosto. Inclusive, sou outro. Todo candidato diz que vai revitalizar o E centro. A nunca prefeita, revitaliza. nunca. Eu ouço essa cantiga desde os anos Inclusive, o 60. seu primeiro escritório foi no edifício Portugal, não é isso? Na General Meu Osório? primeiro escritório foi na Rua Colômbia, número 20, em Jardim Em Jardim América. América. Mas logo em seguida eu fiquei alguns meses no edifício Martinho de Freitas e fiquei 38 anos no edifício Portugal. E hoje eu mantenho o escritório no edifício Portugal, mas atendo na Enseada do Suá, exatamente em frente ao Tribunal do Trabalho. Eu tenho que atravessar a rua para entrar na Justiça do Trabalho. Se eu caminhar mais 3 minutos, eu estou no Tribunal de Justiça. E se eu andar à minha esquerda 2 minutos, eu estou na Justiça Comum. Agora, para as pessoas que querem ser seu cliente, ele próximo ao shopping, próximo ao EDP. Embaixo da EDP. Legal. E aí, assim, eu lembro que eu passei ali próximo, né, onde tem o AB ali, tinha uma van dessa escrito CAIS Isso. com vários advogados. E eu achei interessante. Faz o transporte daquele advogado que não tem condução própria, e chama de interfórum. Ah, Legal. eu tô na UAB, eu quero ir pro Fórum de Vitória, eu quero ir pro fórum. Aí tem os horários que Legal. faz esse. Essa é uma das ações, entendeu? Importante. Mas o esporte, ele é muito importante para o advogado também. Inclusive o esporte, eu conheço muito o Zé Geraldo e
A OAB sempre fez times excelentes de futebol, né? Se você não sabe, quem me deu carona até aqui embaixo foi o Zé Zé Geraldo. Geraldo é meu amigo. Inclusive, quem joga muito no time do OAB é o Sandro Paim, que é meu amigo também. Meu amigo Foi também. secretário de esporte de Vitória, eu fui gerente dele lá. Meu amigo também. E sempre fala, essa questão do esporte da UAB sempre foi muito forte mesmo. E Zé Geraldo, ele foi centroavante do América. É, Camisa 9, Zé Geraldo gosta furacão. de futebol. Doutor João Dalapico, queria falar agora sobre o IDASC, que é o instituto, né, que o senhor está atuando. Eu queria que você pudesse falar o que é o IDASC, qual o objetivo, como é que é o trabalho do IDASC e o que é IDASC, o que significa IDASC. IDASC é o Instituto de Defesa da Advocacia e da Sociedade Capixaba. Em toda profissão, todo meio de aglomeração de profissionais e de cidadão, a nossa Constituição assegura a liberdade, liberdade sindical, liberdade de reunião. E nessa corrida nossa ao quinto constitucional, teve vários tipos de candidato, né? Teve os candidatos que era professor de faculdade, aí teve bastante voto. Teve os candidatos que faziam o movimento feminino, como a própria doutora Flávia e outras advogadas mulheres muito competentes e foram muito bem votadas. Eu, por exemplo, fui o candidato daquele advogado forense, pela minha história forense. E visitando o interior, saí da minha zona de conforto, visitei o interior todo, visitei todo tipo de colega que advoga em casa, que advoga na sala de apoio, porque existe a sala de apoio da OAB. A OAB mantém o escritório, você vai lá, agenda e marca e atende o cliente ali do meu escritório. Você não paga nada, você chega lá, atende, profissional. Muito bem, eu sempre tive meu escritório, sempre atendo no meu escritório. E então, surgiu esse movimento há uns 4 anos atrás, querendo é, fa fazer essa união mais e a miúde da sociedade com a advocacia. Porque a advocacia precisa da sociedade, a sociedade precisa da advocacia. Então estamos sempre. Mas a nossa data de nascimento mesmo foi em setembro do ano passado. Mas já realizamos congresso em conjunto com a OAB de Cariacica, atividade junto com a Caixa de Assistência, seminários. Agora mesmo, essa semana, vamos ter, no início de março, 4 eventos com a Câmara de Vitória, de Cariacica, de Viana e de Vila Velha. E o que é esse evento? Vai ser eventos de fortalecendo a advocacia feminina, porque é a Semana da Mulher. Já no final de abril, nós estamos com mais 4 eventos programados para mostrar à sociedade quem é a Justiça do Trabalho, quem é o trabalhador, quem é a Justiça do Trabalho, servidores, juízes, qual é a cara deles, para fazer que o cidadão compreenda melhor quem são essas pessoas que prestam relevante serviço, coincidindo com o Dia do Trabalhador ali por perto. E são trabalhos importantes que a gente quer fazer, promovendo vários pontos que afligem a advocacia, nesse ponto de convergência, também colaborando com a ordem, colaborando com todo mundo. E nossa presença tem sido muito bem aceita. Neste congresso de Cariacica em novembro, tínhamos 110 inscritos, que é o tanto que a Faculdade Pio XII comportava. Compareceram 230 advogados. Bom, Por sorte, tem um salão fora grande, colocamos o telão, pudemos atender a todo mundo. Então, nosso instituto está sendo muito bem aceito pelo meio da e o advocacia. advogado, quando ele vai nesse evento, ele busca o quê? Além do Ele conhecimento. busca troca de ideias, conhecimento e relacionamento. A advocacia ela vive de relacionamento, vive de conhecimento e ela
depende muito a advocacia do trabalho da ordem para que a máquina judiciária seja bem lubrificada. É aí que entra a ordem, trabalhando para isso. Todo presidente que passou deu sua contribuição. Então, o IDASC então está vindo para ser mais um apoio ao advogado, é isso? É um apoio ao advogado, nós também ver temas relevantes da sociedade que convergem com a E dentro do advocacia. planejamento que o senhor está desenvolvendo no IDASC, quais são os principais objetivos, né? Aonde começou em outubro do ano passado, vocês estão num processo. Setembro. Setembro, desculpa. Setembro do ano passado. Quais são os objetivos do IDASC? Qual é dentro do planejamento? Onde vocês querem chegar? Como que vocês querem ampliar esse trabalho que é importante para a advocacia capixaba? Os advogados que fazem parte da diretoria do IDASC, todos têm em foco retribuir para a categoria tudo aquilo que conseguiu. Por exemplo, você citou o nome do Zé Geraldo, ele é o diretor tesoureiro do IDASC. Eu sou o diretor-presidente, eu tenho mais tempo na advocacia. Como eu disse, são 40 anos. Dia 17, agora eu completo 40 anos de carteira. Sabe como eu conheci Zé Geraldo? Eu tinha um escritório no edifício Portugal, e Zé Geraldo era recém-formado. Um outro colega advogado, doutor Alexandre Brasil, salvo engano, me apresentou e eu passei a mandar algumas causas que eu não fazia para o Zé Geraldo, direito imobiliário, até mesmo direito de família. E com isso, aí um dia Zé Geraldo recebeu o primeiro processo, foi lá querer me dar uma parte. Falei, não, Zé Geraldo, esse trabalho seu você é honorário, você recebeu por honra, ele é seu. Aí Zé Geraldo ficou meu amigo até hoje, tá junto comigo em tudo. Tricolor. Eu sou tricolor, Ele é tricolor. ele é América. Ele é América porque, até falar um Ele pouquinho, jogou lá no América saiu um pouquinho Mineiro, no né? futebol, eu encontrei no Vitória, ele mandou uma mensagem para Paulo Vitor, que era goleiro lá Ele do tem... Fluminense, inclusive foi lá na Câmara de Cariacica ano passado, que o goleiro do Fluminense, foi da Nós seleção fizemos em brasileira. conjunto esse. Foi muito legal isso aí. Então, antes do IDASC nascer de direito, ele já existia de fato. Nós já estávamos fazendo esses eventos há 4 anos e formalizamos nesse instituto. Legal. Mas a gente sempre prestigia prata da casa. A gente não tem muito foco de trazer um ministro, de trazer figura de fora. É dar protagonismo ao advogado capixaba. Exato, porque nós temos pessoas aqui bem preparadas para passar seu conhecimento, não precisa trazer de fora para encher o evento. Tranquilo. Doutor João da Pria, a gente vamos terminando aí o nosso podcast, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí sobre o IDASC, sobre a advocacia, as pessoas que têm interesse, né, em ser advogado, que tem muita gente que vê um advogado, né, como o senhor, que conhece. O que o senhor pode estar falando? É uma mensagem final à advocacia, a quem quer ser advogado, a advocacia capixaba, e é esse projeto maravilhoso que você está iniciando, que é do IDASC. Olhe, eu tenho 2 lemas da minha vida. Primeiro, a aceitação e gostar de tudo que Deus me deu. O filho que Deus mandou, eu adoro. Os netos, a minha esposa, eu adoro. Os meus filhos, a minha profissão, os meus clientes. Então, primeiro, você quer ser advogado? Aqui é um sacerdócio. Você tem que ser advogado 25 horas por dia. 366 dias por ano. Não é nem 5, é 6. Ter compromisso, ser rápido. E você precisa, mais à frente, olhar para trás, ter orgulho do seu passado, viver o seu presente e ter esperança no futuro. Por isso que nós estamos, através do SDASC, tentando ajudar a pavimentar essa estrada para quem vem atrás. Para quem vem atrás, e ontem, por exemplo, eu tomei café com um jovem advogado. E ele queria me conhecer pela minha história. E eu fiquei muito feliz de o ter recebido. Entendeu? Doutor Jonathan Storck. Legal. É um rapaz que ele é maranata, não tem relevância, mas é importância. Ele
eu notei assim, sangue nos olhos dele para vencer na profissão. Já tem clientela boa. Como você teve lá atrás no início da sua carreira. Exato. Como eu disse para você, eu era operário à noite e advogado de dia. A minha esposa sabe que eu tenho outra. A outra é a advocacia. É a outra. Eu tenho três famílias. A família dos meus pais, a família que eu constituí com a minha esposa e a advocacia, que também a espinha da advocacia nossa é minha família. Eu, quando fui trazendo minha família para dentro, eu não sabia que eles trabalhavam mais do que eu. E com isso, a gente trouxe, uns foram saindo, outros foram entrando. Então, a minha esperança a minha fala final é de esperança ao jovem advogado e de ajuda ao advogado mais antigo para se adaptar aos tempos novos de processo eletrônico. Finalizo agradecendo a todas as pessoas que passaram ao meu escritório, que hoje eu tenho ex-colaboradores que são juízes, promotores, colegas advogados de sucesso, servidores. Encontro com eles a toda hora na rua. Foram mais de 300 colegas colaboradores que passaram. E, e um agradecimento especial à minha mãe, Dona Augusta, ao meu pai que me criou e fez de mim um homem, e a Deus, e a você que está me dando essa oportunidade. Eu que agradeço, doutor João Dalla Piccola, foi uma honra, né? Foi um bate-papo muito bacana, a gente aprende muito com as pessoas que realmente fazem acontecer e quero te agradecer, desejar sucesso, não só na advocacia, como no IDASC, tá bom? E Pessoal, que Deus nos que abençoe. Deus nos abençoe. E muito obrigado a você que acompanha o Conexão Espírito Santo, né? No máximo amanhã já está no ar aí o nosso podcast, né? Com o doutor João Dalla Piccola. Muito obrigado, doutor. Obrigado.